Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta, professora de História do IFMG Campus Betim. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula, também professora de História do Campus Betim do IFMG. Hoje a gente vai discutir com vocês, gente, uma questão do Enem de 2021. A gente tem como referência aqui o caderno azul, tá? No caderno azul é a questão de número 73, uma questão sobre o governo Vargas. Eu vou estar lendo a questão, o documento que é apresentado aqui, e a Paula vai comentar e discutir as alternativas, tá bom? Então vamos lá. Questão 73. Quando Getúlio Vargas se suicidou, em agosto de 1954, o Brasil parecia à beira do caos. Acuado por uma grave crise política, o velho líder preferiu uma bala no peito à humilhação de aceitar uma nova deposição, como a que sofrera em outubro de 1945. Entretanto, ao contrário do que imaginavam os inimigos, ao ruído do estampido não se seguiu o silêncio que cerca a derrota. E esse é um trecho de um artigo do Reis Filho, O Estado à Sombra de Vargas. Isso, pessoal, essa é a segunda questão da prova do Enem de 2021 sobre a temática da Era Vargas. O trechinho que o Daniel Arão Reis destacou no texto menciona o suicídio e o fato da deposição do Vargas. Relembrando para vocês, para a gente fazer uma breve revisão, no final do Estado Novo, em 1945, Vargas vai ser deposto, a presença militar vai depor o Vargas, esses mesmos militares que em 30 tinham, de segmentos militares, tinham apoiado Vargas, né, para ele ascender ao poder através de um golpe, em 45 vão depor Vargas. E por que há essa mudança de postura política dessas camadas militares em 45? Porque 45 marca o final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra, a gente pode aqui, de um modo bem sucinto, bem assim, simplificado, né, afirmar que havia ali uma narrativa construída a partir dos Estados Unidos, da União Soviética, da França e da Inglaterra, de que as democracias tinham se unido para combater os autoritarismos, né, para combater os fascismos de um modo geral, então o nazismo, o governo autoritário japonês, porque, relembrando a guerra, de um lado havia Estados Unidos, Inglaterra, França, Brasil, né, além de outros países, e do outro lado Alemanha, Itália e Japão, eram as principais presenças do outro lado da guerra, né? Então, com esse argumento de que as democracias estavam combatendo os governos autoritários, os militares brasileiros que foram enviados, inclusive, para a guerra, eles voltam com uma insatisfação. Como eles lutam internacionalmente pela democracia, e internamente o Brasil vivia uma experiência autoritária, uma ditadura, né? Como que o Brasil, país que apoia o lado democrático, se mantém numa ditadura? Então, assim, acompanhando inclusive outras camadas da população brasileira, a participação na guerra gera essa contradição política interna e aumenta-se a pressão para que Vargas abrisse o regime. Apesar de 45 Vargas sinalizar que vai promover a abertura, então ele recria, ele permite a refundação dos partidos, ele sinaliza que a eleição vai acontecer, ele liberta os presos políticos, mas apesar de todas essas ações, o movimento queremista em 45, que é a ideia de que é preciso, os grupos sociais começam a defender que o Vargas continuasse no poder junto da construção democrática, então ao invés de tirar o ditador e se construir a democracia, vários segmentos populares vão defender que se mantenha o governante e que se construa a democracia com esse mesmo governante, né? Vendo esse movimento queremista crescer, as Forças Armadas vão, então, desconfiar da possibilidade de que o Vargas tentasse, né, se manter no poder como uma ditadura. Então, tem uma estratégia ali de um golpe preventivo, ou na ideia de que eles estavam se apresentando como defensores da democracia, os militares depõem Vargas. O Vargas, ainda assim, tinha grande apoio popular, grande respaldo, e isso se confirma na eleição nos anos 50. Em 51, Vargas volta eleito presidente do Brasil.
e ele sai do poder, como menciona o textinho, com suicídio, né, se matando. O Vargas, ele perde apoio do Congresso Nacional, nesse momento aí dos anos 50, quando ele volta ao poder. Existem grupos sociais como o Partido UDN, o PCB, o Partido Comunista, que vão fazer uma grande oposição, uma insistente oposição ao Vargas, e ele ainda fica numa situação muito delicada quando acontece o atentado da Rua dos Toneleiros. O Gregório Fortunato, seu segurança pessoal, ele promove uma tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, um jornalista. Ele não mata Carlos Lacerda, mas atinge um membro da aeronáutica. Esse episódio gera uma onda, né, antivarguista na imprensa, liderada ali pelo próprio Carlos Lacerda, e todos esses eventos, a oposição da UDN, a oposição do PCB, o atentado da Rua dos Toneleiros, dentre outras questões, aumentam a pressão sobre o governo Vargas, e aí sentindo ali a proximidade de um golpe, né, que o iria depor, como tinha acontecido em 45, Vargas se mata. O que o texto menciona é que o suicídio do Vargas, ele vai trazer uma série de consequências para a política brasileira, e é sobre isso que a questão vai falar. Vamos lá, Marta. O enunciado, então, né? O evento analisado no texto teve como repercussão imediata na política nacional letra A, reação popular. Gente, é uma questão super simples, objetiva, e a letra A é a nossa resposta, tá? O suicídio do Vargas gera, sim, uma grande comoção nacional. As pessoas, né, para vocês terem uma ideia, a oposição, esses grupos que faziam oposição que eu mencionei para vocês, eles vão ser atacados mesmo pela população. Então, sedes de jornal, as sedes do Partido Comunista vão ser apedrejadas, né? As pessoas vão fazer grandes manifestações nas ruas, pró-Getúlio, o que ajuda nessa comoção nacional não era apenas, né, toda a história do Vargas e ali de tentativa, né, de concessão dos direitos trabalhistas, de aproximação com o trabalhador, mas a própria Carta Testamento, um documento que eu sugiro que todo mundo leia para estudar, tá? É um documento que cai muito em prova também, e é um documento importante porque ali o Vargas, ele sela uma argumentação de que ele estava sendo perseguido, impedido de governar, havia tentativa de controle. Ele se apresenta usando muito uma simbologia que o aproximava ali de Cristo, né? Ele vai ter muita essa escatologia ali católica, uma simbologia católica para a carta ser comovente mesmo. Então, ele se coloca como aquele que se sacrificava pelo trabalhador, que tentava fazer do Brasil um país melhor, mas que estava encontrando obstáculos, barreiras, e aí ele teria, diante dessas barreiras e das dificuldades encontradas, optado por abrir mão da vida para entrar para a história. É com essa frase, né, que ele marca ali a Carta Testamento. Então, fica aí de dever de casa para todo mundo, ler a carta, facinho de encontrar no livro ou no Google mesmo, tá? O suicídio é seguido de uma comoção nacional, e essa comoção ampla mesmo é o que vai, inclusive, impedir a ocorrência de um golpe ali nos anos 50. A historiografia fala que o golpe ele vai ser adiado, ele vai ser prorrogado, vai ser levado para um outro momento, que é a conjuntura de 64, né? E nesse momento o que importa é que a oposição, inclusive, ficou em maus lençóis, né, diante da população. O próprio Partido Comunista fica muito assombrado ali, surpreso com a comoção que se segue ao suicídio do Vargas. Tá certo? Por isso ele traz a nossa resposta. Letra B, intervenção militar. Como eu mencionei, né, a intervenção militar ela vai ser adiada, ela não vai acontecer nesse momento. O suicídio do Vargas e a comoção que se segue, a comoção popular que se segue ao suicídio, vai adiar, vai jogar para frente esse golpe. Os militares não vão encontrar um momento favorável, nem a UDN, nem os partidos de oposição não vão encontrar ali um ambiente favorável para fazer uma intervenção no Estado. Letra C, abertura democrática. Não faz sentido, né, gente, falar em abertura democrática, porque o momento em que está acontecendo esse governo Vargas aí é justamente o momento do período democrático, né? Não estava em curso mais, não é mais o momento do Estado Novo, não era ditadura, já tinha acontecido a abertura democrática com o governo Eurico Gaspar Dutra,
E esse seria o governo Vargas, é o segundo governo do período democrático. Para quem quiser anotar, o período democrático que vai de 1946 até 64, quando uma intervenção militar, aí sim o golpe militar acaba com a democracia e instaura a ditadura. Letra D. Campanha anticomunista. Nesse momento, não se segue ao suicídio uma campanha anticomunista, apesar de o Partido Comunista ter sim ficado numa situação negativa. A campanha anticomunista, a gente pode citar, gente, é uma marca da história política brasileira, né? O anticomunismo é uma das nossas marcas políticas. Ele não desapareceu nos anos 50, o anticomunismo era forte no Brasil, mas o suicídio não fortalece a campanha anticomunista. Agora, de fato, a população, sabendo da postura do PCB naquele contexto dos anos 50, que era uma postura contrária a Vargas, vai haver ali sim uma comoção contrária ao partido. A gente não pode falar de uma campanha, de um movimento organizado contra os comunistas, vai ser uma reação mais ou menos espontânea da população perante o suicídio. Uma radicalização oposicionista. É o contrário, gente. O que o suicídio do Vargas faz é dar uma segurada na radicalização da oposição, da UDN, do PCB, né? Perante a comoção, a reação popular que se seguiu, a oposição se constrange, né? E aí a radicalização é freada, tá bom? Por isso que não pode ser a letra E também. Gente, acho que é isso sobre essa questão. A dica que fica é que vocês leiam a Carta Testamento, né? Grifem, tentem perceber ali, todos, né? Como que existe uma aproximação com uma simbologia católica, lembrando que a população brasileira nesse contexto no Brasil era majoritariamente católica, então era uma estratégia do Vargas de se aproximar desse imaginário e comover mesmo as pessoas da sua atitude, né, tentar justificar ali o seu ato, tá bom? Obrigada, até mais. É isso, pessoal. Fiquem bem. Vocês têm nosso e-mail se precisarem entrar em contato. E a gente se encontra em breve para a resolução de outras questões. Um abraço.